Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 18 de julho de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós, nesse Sermão Online, vamos continuar meditando sobre a nossa série de mensagens Fim da História, mas antes de a gente continuar falando sobre esta série que fala sobre a volta de Jesus e os elementos que estão ligados ao fato da volta de Jesus. Antes de a gente continuar falando sobre essa série, vamos àqueles recadinhos de sempre, né? Na descrição do vídeo a gente vai ter algumas canções, né? O link de algumas canções para que você possa também adorar o Senhor com música, cantando, meditando na palavra de Deus, adorando ao Senhor através do reconhecimento de quem Ele é, as grandezas e as maravilhas daquilo que Ele faz. Também, além disso, se você precisa falar conosco e quer entrar em contato, gostaria de compartilhar um pedido de oração, está aqui na tela a nossa página no Facebook também, né? Para você poder falar com a gente, entre em contato lá pelo Messenger e aí dá um alôzinho, pergunta se você tiver dúvidas, aquilo que você quiser conversar conosco, aquilo que você quiser compartilhar conosco, e aí nós responderemos para você o mais breve possível, tá bom? Da mesma forma também está aí o nome do nosso canal no YouTube. Então, se você está acompanhando esse sermão online por um ou por outro, a gente já deixa as duas plataformas aí para você acompanhar. Tá joia? Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse. E o Apocalipse, para a gente ter um pouquinho mais de emoção, eu parti esse sermão em dois. Então, hoje nós vamos falar sobre a parte 1. Antes de a gente falar sobre o tema da nossa mensagem, o assunto da nossa mensagem, e fiquem tranquilos, né? Eu coloquei aí o texto como sendo o livro do Apocalipse. Fiquem tranquilos, eu não vou ler tudo, tá certo? Mas a gente vai sim passear nesses dois próximos sermões. Nós vamos passear sobre o livro do Apocalipse para a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões, já que estamos falando sobre a volta de Jesus, tá bom? Antes disso, vamos pedir as bênçãos do Senhor para esse momento, tá joia? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, a minha vida enquanto aquele que vai expor a tua palavra, a vida de cada amigo, amiga, irmão, irmã que está nos acompanhando nesse instante. Nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, vá à frente e nos ensine e nos clareie a mente, Senhor Deus, e transforme a nossa vida a partir da tua palavra, Pai. É isso que nós queremos te pedir no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O livro do Apocalipse é um livro, digamos assim, um tanto problemático. Por que problemático, Gustavo? Porque ele é mal encarado, vamos dizer assim. A gente encara ele mal. Então vamos trabalhar algumas coisas sobre o livro do Apocalipse. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o livro do Apocalipse não trata somente do futuro, tá? Eu já tinha falado no começo da série de mensagens que os elementos que envolvem a volta de Jesus não estão só no Apocalipse. E eu quero complementar essa informação dizendo para você que o livro do Apocalipse não fala somente do futuro. Ele não é uma série de realidades que estão deixadas lá para frente, como se não tivesse nada a ver com a gente, tá bom? A palavra de Deus ela é muito ampla
e ela serve para nós nos dias de hoje, não importa que livro seja, inclusive o livro do Apocalipse. Além de tudo, ele às vezes parece ser um livro macabro, cheio de questões meio macabras, quase um livro de uma história de terror. Tem cenas fortes mesmo, isso eu não posso negar, que existem cenas fortes, existem cenas pesadas, mas ele não é o único livro que tem cenas fortes, cenas pesadas. Inclusive, eu estava compartilhando esses dias com a minha esposa uma passagem do livro de Juízes que sempre me perturba muito. Sempre é edificante para a minha vida, mas sempre me perturba muito. Então, quando a gente fala de cenas fortes, passagens fortes, a gente vai encontrar isso em Juízes, a gente vai encontrar isso em Ezequiel, a gente vai encontrar isso em Isaías, a gente vai encontrar isso em Gênesis, a gente vai encontrar isso numa série de outros livros, não somente no livro do Apocalipse, e a gente não pode, portanto, fechar nele como um livro de terror, de uma história de terror, pura e simplesmente. Por causa dessa fama que o livro foi tendo, eu conheço uma série de pessoas que têm realmente medo do livro do Apocalipse. Eu conheci gente que na caminhada da vida cristã quase que parava a sua Bíblia na carta de Judas, né, o penúltimo livro da Bíblia, e queria ignorar de todo jeito o livro do Apocalipse, porque ele tinha medo. Certas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Eu quero dizer para você que o livro do Apocalipse, apesar de ele ser um livro difícil de se entender, e isso eu compreendo, ele não é um livro fácil de se interpretar e de se compreender. Apesar de tudo isso, ele é um livro de esperança. Né? O livro do Apocalipse ele foi escrito, um dos últimos a ser escritos mesmo, lá pelo ano 95 depois de Cristo, quase na virada para o segundo século, e num momento muito complicado da igreja. Praticamente todos os apóstolos, todos os 12 apóstolos tinham morrido, só tinha um vivo, que era o apóstolo João, muito idoso, não iria viver muito mais tempo depois daqueles momentos ali, né, daquele contexto. Então, uma igreja que sempre se viu amparada pelo colégio apostólico, por aqueles 12 apóstolos, 11 apóstolos, depois que Tiago morreu, e aí outros foram morrendo, né? Tomou um baque muito grande lá pelo ano 67, 68, quando grandes figuras do colégio apostólico, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, vieram a ser martirizados. Agora contava só com um apóstolo, e a igreja nunca tinha vivido um momento em que teria que seguir sem apóstolos. Isso sem dizer que, nesse momento, a igreja estava sofrendo uma perseguição muito forte. O imperador era o Domiciano. Domiciano foi um perseguidor feroz da igreja, com requintes de tortura para com os nossos irmãos, que era uma coisa de dar medo mesmo. Então, a igreja estava ficando sozinha com relação ao colégio apostólico e estava ficando sendo altamente perseguida. Então, o medo era, será que tudo isso foi em vão? Será que nós vamos ser perseguidos até sermos exterminados? Os apóstolos não estão mais aqui para nos dar o apoio necessário. Como é que nós vamos viver a partir daqui? Acho que foi tudo uma certa impressão, não é possível, né? E uma série de coisas que constam no livro do Apocalipse são justamente coisas que servem para dar esperança para a igreja, que vai ter que trilhar a sua vida, o seu caminho, sem o colégio apostólico, sem o conselho de apóstolos, vai ter que trilhar a sua vida diante de muitas dificuldades, mais um livro de esperança, porque diz que Jesus não perdeu o controle de absolutamente nada. Apesar dos apóstolos não estarem mais, Jesus continua
caminhando com o seu povo, continua tendo controle sobre as coisas e que lá na frente ele vai voltar vencendo todas as artimanhas do mal. Se eu puder resumir, fazer um grande resumo do livro do Apocalipse, eu diria que esse é o resumão. Quando nós falamos do livro do Apocalipse, eu não estou aqui querendo dizer que eu vou falar de todos os detalhes, tá? Se, por exemplo, você se questionar falando assim, mas pastor, você não falou de tal coisa. Não falei mesmo, porque a gente não pode falar de todas as coisas. Eu vou falar de alguns pontos principais. Eu tive que escolher o que era mais interessante de expor nesse momento para esta série de mensagens, para esse sermão. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar está no texto que nós vamos ler nesse instante. Apocalipse 1, de 12 a 18, que diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alvalã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que texto fantástico. Nós lendo o contexto dessa porção das Escrituras, a gente percebe, e a gente vai perceber, que é o Senhor Jesus se mostrando em toda a sua glória para o apóstolo João. Quando João vê o Senhor Jesus, esse mesmo Jesus com quem ele andou por 3 anos e meio, mas todo cheio de glória e majestade, ele chega quase a desmaiar. Ele cai aos pés de Jesus e quase chega a desmaiar, tamanha é a glória de Jesus. Essas indicações de como Jesus se mostrou a João são muito importantes, porque vai mostrar a sabedoria de Cristo Jesus, vai mostrar a santidade de Cristo Jesus, vai mostrar a soberania de Cristo Jesus, vai mostrar a glória, toda a glória que ele tem. E portanto, a igreja não está sozinha. O texto vai demonstrar, por exemplo, que ele está passeando entre os candelabros. E quando a gente vai perceber como o que João vai explicar sobre o significado dos candelabros, vai dizer que são as igrejas. Ele está no meio das igrejas, ele não abandonou as igrejas. As igrejas vão seguir sem o colégio apostólico vivo, vão seguir no meio de dificuldades, vão seguir no meio de perseguições, mas ele, Jesus Cristo, cheio de glória, de majestade, continua andando com a sua igreja. Nós falamos nesses últimos 2 domingos sobre os últimos dias e como os últimos dias, nesses últimos 2000 anos, têm sido difíceis, têm sido de lutas, mas nós não estamos passando esses últimos 2000 anos sozinhos. Nós estamos com Jesus e Jesus está conosco. E isso precisa ficar claro, e o Apocalipse nos dá essa esperança, no sentido de que Jesus não nos abandonou. Ele é glorioso e soberano. Jesus não nos abandonou, Jesus não perdeu o controle sobre a sua igreja, e diz que ele tem nas mãos 7 estrelas. Também o apóstolo João vai dizer que estas estrelas são os anjos da igreja, ou as lideranças da igreja, aqueles que falam na igreja,
E, portanto, ele tem essas lideranças na mão. A igreja está sob o controle dele. A igreja não está abandonada. Ele é o governante da igreja e ele está ditando qual é o caminho da igreja. Ah, mas a igreja está sendo perseguida. Sim, e ele continua sendo o bom e sábio governante da igreja. Ele é o Senhor da igreja e ele não deixou de governar, de conduzir, de guiar a igreja ao longo desses 2000 anos. A outra questão que a gente precisa ver está justamente no texto de Apocalipse 5:5, que está aí embaixo. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. É uma visão, vocês devem se recordar, ou se vocês não sabem, vão saber agora. É uma visão em que João está no céu e existe um livro. Você precisa entender que o livro naquela época não era aquele que abre e fecha, era um rolo. E ele tinha 7 selos, ele estava escrito por dentro e por fora. E não tinha ninguém, não se achou ninguém digno de começo para abrir o livro. Então João começou a chorar. E então ele falou assim, não chora, um dos anciãos que estava no céu. Não chora, porque o leão da tribo de Judá, que é uma referência a Jesus, a raiz de Davi, outra referência a Jesus, venceu para abrir o livro. Ou seja, nada aqui está ao acaso, nada aqui está... A igreja não está abandonada, ela tem um Senhor vitorioso, venceu para abrir o livro. Ele tem direito. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele tem o direito de abrir esse livro. Quando a gente percebe lá nos capítulos 5 e 6 e 7 de Apocalipse, o que acontece toda vez que o Senhor Jesus abre um selo desse livro, vão acontecendo coisas no mundo. Existem os acontecimentos da história. Eu não vou explicar o significado de cada um dos selos, mas basta dizer que à medida que os selos vão sendo abertos, as coisas vão acontecendo na história. Isso quer dizer que a história está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Nada do que aconteceu ao longo desses anos, ao longo desses séculos, e nada que aconteça no nosso futuro passa desapercebido do Senhor Jesus. Ele é soberano sobre toda a história. A história está nas mãos dele, portanto, a história da humanidade e a nossa vida não estão boiando à deriva no mar do universo, no mar da história. Muito pelo contrário, todas as coisas estão concorrendo de acordo com o governo e com a soberania do Senhor Jesus. Você e eu podemos não entender por que é que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Por que a história aconteceu do jeito que aconteceu e por que é que as coisas estão acontecendo na nossa vida da maneira que está acontecendo. Mas o que eu quero que você entenda é que todos os acontecimentos da história estão passando e vão passar pela soberana mão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E isso para nós é motivo de segurança, porque nós não estamos à deriva no mar da vida. A outra coisa que a gente precisa entender em tudo isso é, diante da soberania, da majestade, da glória de Jesus, mantenha-se, digitei errado aqui, mas leia com um N aqui, mantenha-se fiel. Olha o que diz em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, nesses versículos que eu destaquei. Ao anjo da igreja, escreva. E aí existem uma série de cartas, na verdade são 7 cartas, cada uma a uma igreja diferente, e que vai trabalhar de um modo ou de outro a fidelidade que a igreja precisa ter ao seu Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam as dificuldades, nós precisamos nos manter fiéis
ao nosso Senhor Jesus Cristo e à palavra que ele nos deixou. Então, não importa nesses últimos dias quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam as seduções que a gente recebe, as tentações que a gente recebe, as tristezas, as angústias, mantenha-se fiel. Se existe uma coisa que afrouxa um pouco a nossa obediência, às vezes é o sofrimento, porque a gente se dá ao direito de não obedecer algumas coisas. Às vezes, eu estou sofrendo tanto, eu perdi meu emprego, eu estou sem dinheiro, acho que então eu não vou obedecer tanto aqui porque eu preciso de um refresco para a vida já está muito dura para eu obedecer esse mandamento. Não, isso não existe. O sofrimento nunca nos dá o direito de afrouxar a nossa obediência ao Senhor Jesus. Muito pelo contrário, a gente precisa se manter perseverante, perseverantemente fiel, se eu posso dizer assim, né? Então, mantenha-se fiel, não importa o que aconteça. Na verdade, ao longo do livro de Apocalipse, você vai perceber que o encorajamento que esse livro nos dá é para, não importa qual seja o contexto que você esteja vivendo, mantenha-se fiel ao Senhor da igreja. Você é parte da igreja, você teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, ele te salvou e ele te resgatou. Mantenha-se fiel a esse discipulado, mantenha-se fiel à palavra de Deus. E aí ele vai trabalhar uma série de questões dessas igrejas. Algumas dessas igrejas tinham alguns problemas, né? A igreja de Éfeso, começa com a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela não se manteve fiel e ela precisava tomar cuidado, porque ela se manteve muito firme nos princípios da doutrina e do ensinamento de Jesus, mas ela se esqueceu da própria vida e do próprio poder do Evangelho nesse meio tempo. Então, a fidelidade dela foi sendo deixada, não porque ela abraçou heresias, muito pelo contrário, ela combateu de maneira fiel as heresias, mas nesse processo ela foi deixando que a vida que vem com Jesus, que o poder do Evangelho que opera entre nós deixasse de agir. E aí só ficou aquela letra fria da lei que nos torna legalistas. E isso em si já é uma infidelidade. A igreja de Pérgamo abraçou heresias, essa sim, abraçou heresias. E isso faz com que a gente precise tomar cuidado. Quando a gente abraça heresias, a gente deixa de ser fiel. A igreja de Tiatira abraçou falsos profetas e também, portanto, abraçou heresias. E isso faz com que essa igreja vá se arriscando a ser menos fiel. A igreja de Sardes abraçou o mundo. Ela abraçou os valores do mundo, o jeito de ser do mundo, como se a gente pudesse colocar um pé em cada canoa, ser do reino, mas abraçar as coisas do mundo e os valores do mundo ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente seja infiel. Cuidado com o mundanismo. Cuidado com a carnalidade. Essa é a ideia que nos passa a igreja de Laodiceia. Ela aprendeu a fazer as coisas como igreja e a partir desse momento todo o convívio, todo o funcionamento, toda a estrutura dela era por ela mesma. A ponto de Jesus dizer assim, eu estou do lado de fora da porta, batendo, eu não estou aí com vocês. Vocês me tiraram do convívio de vocês, eu não faço mais parte de vocês. Os cânticos podiam ser bonitos, a pregação poderia ser maravilhosa, mas Jesus não estava ali no convívio de Laodiceia. E isso faz com que essa igreja tenha aberto mão da fidelidade deles, né? Tem duas igrejas que elas são muito elogiadas pelo Senhor Jesus nessas
7 cartas, né? A primeira é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja frágil, era uma igreja altamente perseguida, era uma igreja pobre, mas era uma igreja fiel. E, portanto, a mensagem que a igreja de Esmirna nos traz é: não importa qual seja a dificuldade, não importa se sobra tanta falta, seja fiel, mantenha-se fiel, seja perseverante na sua fidelidade. A outra igreja era a igreja de Filadélfia, que diz que ela perseverou na palavra. E esse é o maior recado. Você tem a palavra de Deus aí com você. Viva fielmente a palavra de Deus. Porque Jesus só é servido com fidelidade se a gente vive a palavra de Deus com fidelidade. Então, se eu posso dizer algo para vocês sobre esses últimos dias com base no Apocalipse, entenda que Jesus nunca te abandonou. Nunca. Nunca te abandonou. Sua vida não está sendo vivida à deriva no mar da vida. Sua vida continua, a existência da igreja e os acontecimentos do mundo estão nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré e nunca fugiram do propósito e do controle dele. A outra coisa é: mantenha-se fiel. Toma cuidado com uma ortodoxia que vai te levar a um legalismo, mas não vai te levar a uma vida de poder no Evangelho. Tome cuidado com heresias, com falsos profetas. Tome cuidado com o munanismo. Tome cuidado com a carnalidade, o fazer as coisas sem a dependência e a presença do Senhor Jesus, sem a dependência do Espírito Santo de Deus, mas abrace a perseverança na fidelidade, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a angústia, não importa o que você tenha que passar. Seja fiel nos bons momentos e nos tempos ruins. E seja fiel à palavra de Deus em todo o tempo. Eu quero aproveitar nesse instante para orar por você. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor mandou o Senhor Jesus até nós e o Senhor nos salvou através da vitória de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, porque Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele esteve morto, mas Ele venceu a morte e vive. Ele vive para todo o sempre. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Porque o Senhor deu a Ele a dignidade para Ele ter o controle sobre tudo, sobre a história da humanidade, sobre a existência da igreja, sobre a caminhada da nossa vida, Senhor Deus. E nós nos rendemos diante de Ti, nós queremos descansar diante de Ti. E se em algum momento nós queremos pegar o controle de alguma coisa ou tentar controlar alguma coisa, nos perdoa, Senhor Deus. Nós queremos nos render, nos prostrar diante de Ti, nos curvar diante de Ti, porque reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor, o soberano sobre tudo e sobre todos, Senhor Deus. Nós queremos também te pedir perdão por tantas as vezes que não observamos a Tua palavra, tantas as vezes em que nós não somos fiéis a Ti, tantas as vezes em que nós Te deixamos de lado, porque nós abraçamos heresias, porque nós abraçamos o legalismo, porque nós abraçamos falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, falsos cristos, porque nós abraçamos a carnalidade, abraçamos o mundanismo, mas não nos apegamos a Ti, não nos apegamos à Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda-nos a nos apegar à Tua palavra. É isso que nós te pedimos. Dá-nos um espírito fiel a Ti, Senhor, em todas as coisas, não importa qual seja o nosso contexto. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero
desejar bênçãos para vocês nessa semana que está começando e quero aproveitar e dizer para vocês, vão para que vocês sejam bênção nesse mundo que está aí perdido, jazendo no maligno. Vão para ser bênção, para ser luz, sempre com um espírito de fidelidade ao nosso Rei e Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês.